Olá, queridos alunos e alunas. Vamos iniciar agora a nossa aula número 3. Aula número 3 é a nossa última aula do curso de Introdução à Linguagem Musical, focado aqui na escrita musical. Só revendo rapidamente, na primeira e na segunda aula nós vimos como resolver o problema de escrever o som de acordo com as duas primeiras propriedades que nós falamos na primeira aula, a altura e a duração. Nessa aula vamos tratar das duas últimas propriedades, a intensidade e o timbre. Como que nós podemos tratar disso, escrever isso na linguagem musical, na escrita musical? Bom, revendo aqui os elementos da partitura, da pauta, que nós já vimos anteriormente, temos aqui a clave de Sol, temos uma fórmula de compasso, sabemos aqui que o número de cima determina que é um compasso quaternário, o número de baixo determina a nossa figura número 4, que é a semínima, e temos as figuras de tempo aqui sendo utilizadas, né? A semínima, a mínima e colcheias, ok? Sendo que algumas figuras são figuras de silêncio. Bom, quando a gente fala intensidade, nós estamos querendo dizer se o som está fraco ou forte, como vimos na primeira aula, não é? Essa questão do som ser forte ou ser fraco é chamado e é tratado na música como dinâmica, ou seja, a dinâmica sonora, o volume, a sensação e a expressão de enchimento, de presença, ou de tranquilidade, ou de calma, ou de suavidade. Está tudo conectado com esse conceito de intensidade aí, não é? E na pauta, na linguagem musical, nós utilizamos essas siglas aqui embaixo, ó, que determinam a força. Não é? Isso aqui são as formas principais de informar qual que é a intensidade desejada, ok? Existem outras figuras e outros símbolos aí, mas os principais são esses aqui. Então, por exemplo, o P, esse P aqui, eu posso colocá-lo aqui, por exemplo, no início da partitura, não é? Desse jeito, ó. Pode ser na parte de baixo, pode ser na parte de cima também. Nesse caso aqui dessa partitura que eu estou apresentando como exemplo, é uma partitura para canto. Tanto é que ela tem a letra da música embaixo, com as sílabas em cada nota, não é isso? Mas os sinais de dinâmica, que são esses, podem ser colocados perto do trecho onde você deseja que a partir dele seja aplicada aquela dinâmica, essa dinâmica aí, não é isso? Isso é importante para o músico que estiver lendo e cantando ou executando essa partitura, ele se atentar a essas dinâmicas e, obviamente, quem vai direcionar isso vai ser o maestro, vai ser a regência, também vai pontuar isso e vai ajudar a executar essa dinâmica, não é isso? Orientando isso na hora da execução. Esse P vem de piano. Na realidade, esses termos todos são termos italianos, né? Então vem de piano, que significa fraco, né? Bem fraco assim. Esse PP significa que é pianíssimo, não é? É mais fraco ainda, mais suave ainda, ok? Obviamente que essas questões de dinâmica e de volume, elas são também relativas, ok? Na hora do ensaio, na hora da execução das peças, isso é medido dentro de um senso, não é? É executado dentro de um senso. Temos aqui também a letra F, que significa forte, aí é o contrário. O P significa que é suave, o pianíssimo, PP, significa que é muito suave,
né, quase sumindo o som no caso, e temos aqui o forte, que é o F, e temos o FF, que é o fortíssimo, que é mais uma execução de mais volume. Né? Existe, como eu falei, existem outros sinais, tem o FFF, tem FFFF quatro vezes, que determina as dimensões ou as graduações dessa força aí do volume de som, ok? Mas é dessa forma que é informado na partitura a dinâmica e essa propriedade da intensidade. A outra forma de informar também é através dessas linhas de crescendo e diminuindo aqui, ó. Eu posso colocar esse sinal, por exemplo, colocar na partitura de baixo aqui, ó. Vou colocar esse sinal aqui, essas linhas de aumento, significando que o volume aqui é crescente. A partir do início aqui do símbolo, eu posso acrescentá-lo e alongá-lo até onde eu desejar que aconteça. No caso aqui, poderia colocar, por exemplo, piano no início e falar que vai crescendo até chegar numa outra dinâmica, ok? O contrário também pode acontecer, não é? Ou seja, tanto é crescendo como decrescendo esse volume. Então esse sinal dá essa instrução dessa dinâmica, dessa forma de como que o volume vai acontecer, ok? Também podemos usar esse sinal aqui que determina uma nota específica com uma execução, por exemplo, mais forte. Então eu posso, esse sinal estando aqui nessa nota, por exemplo, quando eu for executar essa partitura, a hora que chegar nessa nota especificamente, ou mais de uma nota, né, um grupo de notas, essa nota aqui, por exemplo, já está orientando que ela tem que ser tocada ou executada com força, com volume, ok? Para ela aparecer mesmo. Dessa forma, conseguimos escrever o que se refere à terceira propriedade do som, que seria a intensidade, através desses sinais de dinâmica, ok? Outra coisa que é importante a gente colocar também que a música, ela também, além de tudo, além das propriedades do som, ela tem a velocidade de execução, não é? Que seria o andamento. Se vocês observarem nessa partitura, diferentemente das outras, eu coloquei esse sinal aqui em cima, ó. Essa instrução aqui, ó. Essa instrução determina o seguinte, que a unidade de tempo, que nós já definimos aqui, que é a figura número 4, que ela tem uma velocidade de 8 batidas por minuto. A medida de velocidade na música é batidas por minuto, não é? Que é utilizada inclusive nos aparelhos de medição de tempo, que são os metrônomos, não é? Eu vou mostrar para vocês aqui uma foto de um metrônomo mais tradicional, né? Existem metrônomos eletrônicos, softwares, né? Aplicativos que são metrônomos. Eu mostrei esse aparelho porque ele tem uma escala onde tem as medidas de cada opção de velocidade que nós podemos ter aqui na música, que são utilizados na música. Eu coloquei uma tabela aqui à direita exatamente para explicar alguns nomes em italiano que aparecem nas músicas para identificar esses andamentos e mostrar como que esses andamentos são considerados. Como é que uma palavra dessa indicando o andamento vai determinar que os músicos ou os grupos que vão executar a peça vão fazer mais ou menos naquela velocidade lá, a música, naquele mais ou menos no mesmo andamento. Então é por aqui, ó. O movimento largo, que é um movimento mais lento, vai de 40 a 60 batidas por minuto, não é? E assim por diante, ó, largueto de 60 a 66, adágio um pouco mais rápido, andante mais rápido, moderato mais rápido, allegro mais rápido e presto é o mais rápido de todos, não é? Então, através dessa medida, a gente consegue também grafar a velocidade, mais ou menos, que a gente quer que seja executada aquela peça,
aquela música. O autor pode determinar isso, ok? Isso faz parte do raciocínio que eu falei antes, que a linguagem musical e a escrita é muito completa mesmo, né? Prevê tudo que é necessário para que seja registrada a música, e a velocidade, o andamento é uma delas, ok? Bom, continuando, vamos à última propriedade do som, que são os timbres. Como que os timbres são escritos e como são determinados na partitura? Na realidade, nós até chegamos a ver isso no primeiro modelo que eu mostrei, o exemplo que eu dei da Bachianos número 5, que eu falei que estava sendo representado lá a partitura para voz e para violão. No caso de coro, de coral, a partitura ela é definida dessa forma. Ó. Você tem uma linha para cada naipe do coral. Então, por exemplo, essa linha primeira aqui é para os sopranos, aqui para contralto, naipe de contraltos, aqui o naipe de tenores e aqui o naipe de baixos, não é isso? Então você percebe aqui que fica bem identificado. E se tivesse piano, poderia ter uma outra partitura para piano, para violão, ou para flauta, violino, o que for. Não é? Para percussão também, o que for. Tá? E o importante a gente perceber aqui é o seguinte, que no caso que esse grupo de linhas, de pautas, né, forma um sistema. Essa chave que tem aqui ligando todas elas, ó, é para identificar um sistema. Então, essa partitura, por exemplo, é uma partitura para coro, um arranjo para coro. É uma música do Caetano Veloso, um arranjo do Marcos Leite, que foi um maestro, né, ele já faleceu, que fez vários arranjos assim para coro de música popular. Muita coisa bacana mesmo, era um maestro excelente, um arranjador excelente também. E aí nós temos aqui o sistema, né? Um sistema com 4 linhas, só para vozes, no caso, essa partitura, é um arranjo só para vozes. E observe o seguinte, o sistema seguinte, o de baixo, é uma continuação do trecho de cima. Então a cantora que estiver executando essa primeira linha aqui, ó, que é específica para o soprano, ela vai ler a música aqui, vai ler a melodia, vai cantar e depois passar para o próximo sistema na primeira linha também. E assim por diante. Né? E assim é assim que a gente consegue grafar e determinar os timbres. Bom, nesse ponto nós cumprimos todos os nossos objetivos, né, de iniciação na linguagem, resolvendo todas as questões de grafar as 4 propriedades do som. Né? Já completamos aí. Mas eu coloquei mais algumas informações de bônus aqui no final, exatamente porque tem algumas informações que eu acho que seriam relevantes também, já aprender nesse momento, porque, como eu disse, a linguagem é uma matéria complexa, tem muitos detalhes e muitas informações específicas, dependendo, inclusive, do tipo de instrumento, não é, que é tocado. Para violão, por exemplo, tem vários sinais de partitura que são específicos para violão, obviamente. Como para violino também tem, que é um instrumento de arco. E a linguagem ela é preparada para todas essas circunstâncias. Então, o primeiro deles que eu quero tratar é sobre o ponto de aumento e ligadura. Imagina que você tem um compasso, que é esse aqui, ó, o primeiro, por exemplo, ó, que ele tem essa figura de 2 tempos, tem uma figura de 1 tempo, 2 figuras de meio tempo, 2 colcheias aqui, ó. A gente sabe, nesse caso aqui, é o que nós tratamos até agora, que a semínima vale 1 tempo. Então, se ela vale 1 tempo e a mínima vale 2, nós temos 3 tempos aqui, 3,5, 4 tempos. Ok. Mas suponha que o que você quer fazer, ou o que o músico quis fazer, foi uma figura que durasse 3 tempos. Se nós temos uma figura que o valor dela é de 1 tempo, a que está acima dela vale 2, como que eu vou grafar
uma figura com 3 tempos? E aí nós temos uma solução para isso na escrita musical, que é o ponto de aumento. No segundo exemplo aqui, ó, se você observar, a mínima ela está pontuada, existe um ponto à direita aqui. Ó. O que esse ponto faz? Ele acrescenta a figura, acrescenta mais metade do tempo dela, do que ela vale. Então, se a mínima que vale 2, ela pontuada, passa a valer 2 mais 1, passa a valer 3. Então, ela é como se ela estivesse substituindo, e está mesmo, a mínima e a semínima juntas. A diferença do primeiro caso para o segundo é que no primeiro caso são 2 notas que vão ser cantadas separadamente. Aqui vai ser uma nota só que vai durar essa figura aqui, que passou a ser de 3 tempos. Então o ponto de aumento serve para isso. E você pode botar mais pontos de aumento, quer dizer, a metade da metade da metade e assim por diante. Né? Esse exemplo que eu dei é o exemplo mais simples, que usa um ponto só. Né? Esse ponto tem esse efeito direto, ele aumenta metade do tempo da figura. Ou seja, se fosse uma figura, uma semínima que vale 1 tempo, se ela for pontuada, vai valer 1 tempo e meio, né, a duração dela. Essa é a forma de resolver o problema. A outra forma, que é opcional, é você usar uma ligadura, que é essa linha curva aqui, ó, que faz a ligação entre uma nota e outra, entre uma figura e outra na realidade. E quando ela faz essa ligação, ela está dizendo que essa primeira figura ela vai durar até o tempo da outra também. Então, falar que usar a mínima como pontuada ou ligar as duas através dessa linha de ligadura, de ligação, é a mesma coisa, o resultado é o mesmo, né? Então, são 2 opções para fazer a mesma coisa. Porém, a ligadura ela tem uma outra função. Além dela executar isso dentro do compasso, ela é utilizada para quando você tem uma figura que vai durar até o próximo compasso. Aí você tem que usar uma ligadura, porque você não tem como usar uma nota pontuada aqui, porque cai naquela regra do compasso, que tem que fechar a quantidade de tempos exato, né, do tipo de compasso. Né? No caso aqui seria quaternário, então tem que fechar 4 tempos. Né? Você vê que nesse primeiro compasso aqui, ó, já fechou 2, 3, 4. Mas suponha que você quer que essa quarta nota aqui do compasso, que ela dure mais do que ela está durando. Então você pode usar uma ligadura e estender o tempo dela para a figura do próximo compasso. Isso é muito importante. Não é? Então a ligadura serve para isso. A outra figura que é mais comum também e que é utilizada é a fermata. A fermata funciona da seguinte forma: imagina uma música que está sendo executada, tem um maestro lá regendo e tal, e no final existe uma nota final que tem um tempo longo lá para executar, para terminar, sabe? Quando dá aquele final da música que todo mundo está cantando e fechando aquela última nota e tal. A fermata, ela dá uma instrução na partitura de que quem vai comandar esse tempo vai ser o maestro, vai ser o regente. Então, mesmo se a figura tem um tempo determinado, mas tem uma fermata em cima, né, fica definido isso. Quando o cantor vê uma fermata, ele fica guardando a finalização ou a determinação do tempo daquela nota pelo maestro, não é? Fica livre, porque é uma questão de expressão, não é? Fica a cargo do maestro, normalmente ele decide isso. Eu vou colocar uma fermata aqui numa dessas partituras, normalmente ela fica em cima assim, ó. Não é? Nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, a fermata fica em cima assim. Normalmente ela acontece muito comumente no final das peças mesmo, por causa desse uso, né, do maestro determinar o final da última nota e a expressão dela. Ok? E por último, que é interessante, é importante saber também, são as barras de compasso. A barra de compasso simples, nós já vimos lá atrás, né, que são essas barras que dividem o trecho todo da pauta em partes idênticas e partes iguais, né, que vão conter a célula, vamos dizer assim, o trecho
que vão conter os tempos do ciclo do compasso. Ok. Existe todo final de música também, existe essa última barra aqui, ó, que é uma barra dupla, que identifica que a música acabou. Né? Isso é um tipo de barra de compasso que identifica o fim da peça, para quem está lendo a peça saber que termina aqui nesse ponto, né? Nesse trecho aqui, é um final mesmo, um encerramento. Agora, esses dois sinais aqui, ó, a gente chama de ritornello. O ritornello, que é uma palavra italiana que significa retorno mesmo, né, determina o seguinte. Olha para você ver, tem um ritornello para dentro aqui, para a direita, e o ritornello para a esquerda. Né? Quer dizer, ó, tem os dois pontos da barra estão para dentro, os dois pontos da barra estão para dentro, para a direita. Significa que esses compassos que estão aqui, ó, nesse limite, como se fosse meio um parêntese, né? Que esses compassos, nesse caso, que vão ser executados duas vezes. Então funciona assim, ó, executando essa música, compasso 1 executa, o 2, o 3, o 4, o 5, aí executa o 4 de novo, o 5, o 6, o 7 e o 8. E acabou a música. Tá ok? Então o ritornello serve para isso. É uma ferramenta que a gente tem para repetir um trecho sem precisar de escrevê-lo novamente, para economizar quantidade de pauta, né? Quantidade de notas e tal. Fica mais resumido. Tem vários recursos disso na escrita musical, para a gente escrever mais sintético assim, sabe? Bom, agora realmente acabou, né? E uma sugestão que eu quero fazer aqui no final primeiro dar parabéns para quem chegou até aqui, né? Que persistiu, isso é importante, né? Em qualquer coisa que a gente for aprender, né? A gente dedicar a energia para aprender e absorver as informações. Eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo de um solfejo. Solfejo significa ler a partitura normalmente por dois pontos de vista, no aspecto do ritmo e no aspecto melódico, né? E no aspecto ritmo e melódico depois, né? Então, no aspecto rítmico significa falar os tempos, independente das notas que estão grafadas aqui, independente do som, né? Seria a divisão de tempos, né? Então eu vou fazer a divisão aqui, ó. Eu vou contar 4 tempos, né? Que o compasso aqui é quaternário, vocês já aprenderam isso, ó, o compasso quaternário. E eu vou executar, fazer o solfejo rítmico dessa peça. Depois, se vocês quiserem, vocês voltam e tentam fazer também. Aqui, ó, vou fazer os 4 tempos. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ok? Agora eu vou fazer o solfejo com o nome das notas. Então vai lá, ó. Dó, 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 ré, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, dó, mi, dó, 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 ré, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, sol, dó. Ok? Essa destreza de ler as notas desse jeito que eu fiz, que foi rápido, relativamente rápido, não é? É uma questão de treino, viu? É uma questão de visualização das notas e treinar a leitura. É só isso, treinar a leitura. Obviamente, quanto mais a gente lê, quanto mais você tem contato com a pauta, com a partitura, você tem mais facilidade de leitura, tá bom? Agora eu vou fazer o solfejo cantado, então, ok? Dó, 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 ré, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, dó, mi, dó, dó,
dó, ré, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol. Sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, sol, dó. Bem, aqui termina a terceira aula e a última aula do nosso curso de Introdução à Linguagem Musical. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Muito bem, até a próxima e aproveitem bem o conhecimento.